Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira estamos aqui para tratar de algum assunto especial e extrair do convidado, aquilo que ele não conseguiu dizer nos debates ao longo da semana. E hoje, quem está conosco é o pastor Weder Moreira, da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava. Seja muito bem-vindo. Paz e graça, pastor. Graça e paz, uma honra poder estar participando com vocês mais uma vez, e especialmente com o reverendo Heber Cocarelli, quem tenho o prazer de conhecer hoje, embora já tenha participado outras vezes dos debates, conhecendo hoje o senhor, uma alegria. Espero que seja um bate-papo interessante e, acima de tudo, edificante para os nossos internautas e também telespectadores. Com certeza será. Muito obrigado por ter viajado. Igarapava fica na região de onde? Região de Uberaba, a última cidade do estado de São Paulo, já na divisa com Minas Gerais. Atravessou o Rio Grande, já é Minas. Nós somos ali a última cidade do norte paulista. Perfeito. Viajou bastante, então. 5 horas de viagem. Não é mole, não. Eu também venho de Minas Gerais, mas bem demais para cá, né? Qual é o endereço da igreja do irmão? Nós estamos ali na Catedral Assembleia de Deus. Nosso endereço é Rua Saldanha Marinho, 1199. Nossos cultos ali, reverendo, é sempre às terças, quintas e aos domingos. Terças e quintas às 19h30, aos domingos pela manhã às 9h30, escola dominical, e às 19 horas, nosso culto de celebração da família. Maravilha. Muito obrigado pela presença do irmão. E eu já vou avisar você que está assistindo a gravação e pedir para que você participe com perguntas ou comentários. É só mandar para as nossas redes sociais que a gente põe no ar aqui. Você participa como se estivesse no nosso auditório aqui do estúdio, né? E também já vou pôr no ar a enquete antes que eu esqueça dela, como a gente sempre faz, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente quer saber hoje. Ao ler o Novo Testamento, algum aspecto cultural já lhe chamou a atenção por ser muito diferente da nossa cultura? Uma pergunta para você. Você leu o Novo Testamento, tem alguma coisa que te chamou a atenção? Sim, não ou desconheço, né? Na minha leitura, algumas coisas me chamam bastante atenção e a gente vai tratar delas aqui, né? Antes de fazer a primeira pergunta, deixa eu mostrar o livro que o pastor Weder Moreira escreveu, muito interessante e bastante prático, principalmente para quem estuda o Novo Testamento e não é necessariamente um pastor ou quer se aperfeiçoar nos conhecimentos bíblicos e não dispõe de muito tempo nem de acesso a grandes obras para fazer pesquisa e tal, né? Weder Moreira, Descortinando a Cultura do Messias. Aliás, uma capa muito bonita, né? Alguém tirando a cortina mesmo para mostrar Jerusalém. Maravilha. Parabéns, pastor. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Que Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado. Eu já vou começar com a primeira coisa que me chama a atenção na diferença cultural nos evangelhos para a nossa. É a cerimônia de casamento. Na nossa cultura, quem manda na cerimônia é a noiva. O casamento só começa quando a noiva aparece. Nos evangelhos, Jesus nem fala da noiva, só fala do noivo. Exatamente. Como é que é essa história? Bom, primeiro, é importante a gente ressaltar a importância dos estudos histórico-culturais para a boa interpretação bíblica. Existem algumas palavras que aparecem naturalmente no texto neotestamentário e que faziam parte de uma cultura firmemente estabelecida e que acabam, em nossa cultura, não tendo o mesmo significado, os mesmos conceitos. E ao lermos os evangelhos, o Novo Testamento de uma forma geral, a gente acaba perdendo essas informações que para a cultura daquela época, para os leitores primários, era uma coisa muito natural. Um exemplo disso seria, por exemplo, a palavra sinagoga. Quando nós lemos nos evangelhos, quando nós lemos em Atos dos Apóstolos a palavra sinagoga, para os leitores primários, aquilo era muito fácil de ser entendido, porque eles tinham contato com aquela liturgia, com aquela estrutura.
De modo que para nós hoje é bastante difícil, porque nós estamos numa cultura bastante distante da realidade cultural do primeiro século. De modo, então, que para suprir essas barreiras, né, que geralmente os exegetas, os hermeneutas, os biblicistas chamam de barreiras interpretativas, nós temos algumas ferramentas, algumas pontes que superam essas dificuldades. E os estudos histórico-culturais, eles servem como uma ponte para nos conduzir a fim de que sejamos colocados nessa ambiência do mundo do texto para compreender, então, o próprio texto. Eu costumo, reverendo, dizer, e inclusive eu coloco isso no livro, que os estudos histórico-culturais nos ajudam a entender o mundo por trás do texto, e isso lança luz no próprio texto, a fim de que tenhamos uma interpretação mais correta, levando sempre em consideração a intenção ou a busca dessa intenção que o autor ansiava, tensionava. Quando a gente fala da cultura do Messias, nós estamos falando aí de um recorte histórico que diz respeito ali aos 50, 30 anos dessa era onde o Senhor Jesus Cristo cresceu, se encarnou, cresceu, se desenvolveu e exerceu o seu ministério. Quando Jesus, por exemplo, ele conta a parábola das virgens, né, das 10 virgens, aonde ali está sendo retratado um casamento judaico, muitas informações preciosas acabam nos escapando justamente por desconhecermos a realidade dos fatos culturais que circundavam aquele texto. Quando o senhor menciona o casamento judaico, de fato hoje uma das características do casamento no Ocidente é que geralmente quem se atrasa é a noiva. O noivo está sempre ali a postos, à beira do altar, esperando a noiva chegar. Naquela cultura oriental, no período de Cristo, você tem justamente o inverso. Era a noiva que aguardava e o noivo é quem vinha, e muitas vezes em atraso, buscar a noiva. Perceba que ali no texto de Mateus, quando Jesus retrata a parábola das virgens, que algumas traduções, infelizmente, dá a ideia de que todas eram as noivas, né? E, na verdade, eram damas de acompanhamento. Você tem ali um retrato cultural muito interessante. Quais são as informações que eu poderia aqui, a princípio, a priori, destacar para aqueles que nos assistem sobre as informações do casamento judaico? Em primeiro lugar, é que você tinha uma série de regras que precisavam ser cumpridas. Não existia aquilo que nós chamamos hoje modernamente de namoro, você só tinha duas instituições, digamos, entre aspas, civil, para a união conjugal. Então você tinha o noivado e você tinha o casamento propriamente dito. Nesse período de noivado, que era cerca de 1 ano, o noivo tinha a responsabilidade de preparar a habitação para essa nova família que seria construída. Então, ele tinha o dever de fazer isso. Depois, desse 1 ano de preparação, era organizado a festa. Nós temos aí uma teologia comum que diz sobre a questão dos dias da festa. E é interessante que você tem documentos históricos, fontes primárias daquele período, que relatam que quanto mais abastada fosse a família, mais dias perdurava o casamento. Isso era uma demonstração do poder aquisitivo e o status social daquela família na realização do casamento. E isso é bastante interessante porque você tinha, então, casamentos que duravam 3 dias, outros 7 dias, e quanto maior for o poder aquisitivo daquela família, maior durava aquele casamento. O casamento, ele, como eu mencionei no princípio, você tinha, então, a noiva, que ficava na casa dos pais, e você tinha, então, o cortejo, onde o noivo saía da casa do seu pai e, em cortejo com os seus amigos, ia até a casa da noiva, buscar essa noiva, e uma vez buscando-a, eles voltavam novamente para a casa do pai, aonde, então, ocorreria a festa. E é justamente nesse cortejo de retorno para a casa do pai que essas damas, que a Bíblia Sagrada diz lá, Jesus vai dizer que elas tinham as lâmpadas, as tochas, porque a função delas era justamente essa. Geralmente o casamento judaico era realizado à noite devido à
o problema do tempo, né? A Palestina, devido ao calor escaldante, geralmente após o anoitecer. Então, essas damas de honra tinham a função de iluminar com as tochas o cortejo de retorno para a casa do pai, onde ocorreria toda a festa. E ali, se a família fosse rica ou com menos poder aquisitivo, a festa durava 2 dias, 3 dias, 5 dias, não havia limites. Isso é muito interessante. Tudo isso nos leva a interpretar o texto da parábola das 10 virgens com uma outra visão, né? Com uma outra perspectiva. Então, são muitas informações. É claro que a gente está fazendo aqui um resumo, uma pequena síntese, né? Perfeito. Então, no caso, as virgens loucas, né? Como se diz, elas falharam porque não podiam iluminar o caminho da noiva. Não puderam ser acompanhantes da noiva. Elas tropeçaram na única função que elas possuíam. E a palavra loucas ali é a palavra grega para imprudência, tolice, né? A falta de responsabilidade em lidar com aquela missão, com aquela função. Então, isso tudo clareia ainda mais o texto para que nós possamos aplicá-lo hoje, na nossa vida, numa outra realidade, de uma forma mais coerente, né, mais correta. Irmão, ainda dentro da área do casamento, né, tem o primeiro milagre que o Senhor Jesus realiza num casamento e a quantidade de vinho que ele produz é uma quantidade muito expressiva para apenas uma noite de festa, porque, como o irmão expressou, o casamento deveria durar vários dias para dar tempo de todo mundo, os parentes de longe chegarem, né, e tal. Nesse caso, a palavra vinho aí também é uma palavra que a gente não entende direito? Ou... Veja só. Tem um assunto bem controvertido. Bem controvertido, exato. Você tem, na verdade, 2 palavras gregas, né, para falar sobre vinho. Inclusive uma que aparece lá em Atos capítulo 2, quando no dia do Pentecostes alguém fala, né, eles não estão embriagados. A palavra para esse tipo de vinho é gleukos. Gleukos é o vinho que não foi maturado o suficiente a fim de se tornar ácido a ponto de embriagar a pessoa. Eu entendo que ali em João capítulo 2, a palavra vinho é o vinho mesmo já no seu estágio de fermentação. Agora, o que é interessante é que essa falta de vinho ali, ela não era apenas uma responsabilidade dos noivos. Tem um personagem em João 2 que ele precisa ser entendido à luz do contexto histórico-cultural. Quem é? É o mestre-sala. Qual era a função do mestre-sala? Você tem, inclusive, documentos, e no livro eu também coloco isso. O mestre-sala tinha a função de organizar o casamento, inclusive na regulação dos alimentos, a fim de que toda a festa fosse suprida. Ele era o buffet de hoje. Ele era o buffet de hoje. De modo que a falta de vinho não era apenas uma responsabilidade, uma falta dos noivos, mas também do mestre-sala. De modo que aquele milagre operalizado por Jesus ali é Jesus salvando a pele dos noivos, mas principalmente do mestre-sala, porque ele, por um descuido... É por isso que ele fica entusiasmado. Ele vê, que vinho é esse que foi guardado até agora, que eu não sabia? E provavelmente ele estava desesperado, né, claro, com a situação, porque a responsabilidade recairia sobre ele. Uma coisa interessante também ainda sobre o casamento é que os casamentos, muito diferente de hoje, que os convites são feitos às pessoas mais próximas do casal, naquela cultura era uma festa não apenas da família, não apenas dos conhecidos, mas também de toda a comunidade. É por isso que em João, no capítulo 2, o texto vai dizer que Maria foi convidada, Jesus também foi convidado, e os seus discípulos, e a expressão de João é muito interessante, e os seus discípulos também, porque o convite era estendido a amigos e aos amigos dos amigos. Ou seja, os discípulos foram convidados na carona do convite de Jesus. Perceba que honra, os discípulos estavam sendo honrados por causa da pessoa de Jesus Cristo. Então, todas essas coisas demonstram algumas pérolas do texto que nos levam a entender de uma forma mais profunda. Pastor Welder, ainda nessa seara do casamento, uma coisa que pelo menos eu tenho me tropeçado muito nos últimos anos, e às vezes eu até fico meio bravo, porque existe um pensamento, quase uma crença, entre muitos evangélicos jovens,
de que o casamento, do ponto de vista de Deus, na Bíblia, se consumava com a união sexual, né? De sorte que, e aí você vai entender o que eu quero dizer. Eu já vi vários jovens que começam a namorar, encantados, apaixonados, etc., e transam. E, ao serem descobertos, dizem para o pastor, aos olhos de Deus nós já estamos casados, né? Nós não temos condição de ficar esperando, formar na faculdade, pagar as dívidas do curso, fazer economia para comprar uma casa, equipar a casa com tudo, inclusive com o empregado doméstico, né? Para então casar. Então, aos olhos de Deus, já estamos casados, está tudo certo, seremos fiéis uns para o outro até o dia que a gente puder ir ao cartório assinar. Isso está certo? De maneira nenhuma. Na própria cultura já do Messias, você já tinha regulamentações civis em relação ao casamento. E não era apenas uma instituição religiosa, não era um ato apenas com efeito religioso, mas já civil. Perceba que quando José ele decide no estágio de noivado, por não compreender ainda o plano de Deus com Maria, por ela ter sido achado grávida, ele intenta então se separar dela e quebrar o contrato, porque já havia ali uma organização com efeito civil em relação a essa instituição tão importante que era do casamento. Então, de forma nenhuma, não há nas Escrituras base para dizer que o casamento ele é simplesmente consumado ou ele só é legalizado por Deus a partir do ato carnal. É muito importante que aqueles que querem viver à luz das Escrituras entendam o princípio de que é necessário caminharmos corretamente de acordo com a lei dos homens para que também venhamos andar de acordo com a lei de Deus. A única exceção a essa regra é quando a lei dos homens bate de frente, está diametralmente oposta aos mandamentos de Deus. Mas nós sabemos na nossa sociedade que o casamento ele precisa ser feito com reconhecimento civil e também, se a pessoa tiver a sua fé, com o efeito religioso. Não existia casamento secreto, né? Como o pessoal quer fazer hoje. Exatamente, não existia casamento secreto. Tinha que ser... Exatamente. As claras, é como eu mencionei. O casamento, ele não era uma instituição feita no particular, só nós dois aqui e acabou. Não. Era uma festa da comunidade. Inclusive, esse pensamento individualista, você nem consegue observar ele na cultura do Messias. Essa mentalidade hoje, que é característica da pós-modernidade, ela nem existia, essa mentalidade individualista. O pensamento estava sempre a partir do coletivo, da comunidade, naquele contexto. De modo que era o pai que entregava a filha. É o pai que entregava. Você tinha uma série de coisas, tinha o dote, e tudo era feito para a sociedade, para a comunidade. De modo que a comunidade é que validava muitas coisas. De modo que hoje esse caminho individualista, egoísta, é completamente oposto à mentalidade da Bíblia. Vou te fazer uma pergunta um tantinho chata, que é a seguinte. É muito importante, você ter mostrado isso, compreendermos a cultura judaica. Mas você não tem medo de que esse conhecimento, essa descortinação, para usar o nome do teu livro, né, da cultura judaica, possa aumentar a judaização da igreja? De fato, nós vivemos hoje uma tendência muito acentuada dessas práticas judaizantes, inclusive em igrejas evangélicas. Então, né? E esse é um grave problema. Vou te contar uma fofoca. Em Itu, uma cidade não pequena, aliás, nada é pequeno em Itu, né? Tem uma igreja lá que às 6 horas da tarde de sexta-feira faz reunião de oração com as orações transliteradas para o hebraico. Ninguém entende nada do que está orando lá, mas isso me faz lembrar do Seishonoye, que também tem oração transliterada do japonês, né? Para que isso, irmão? E até interessante sobre essa
essa questão, nós temos um livro da Bíblia que combate essa judaização, que é Gálatas. O apóstolo Paulo escreve justamente Gálatas para quebrar essa questão. Veja só, o livro não tenciona de maneira alguma incentivar a prática de alguma liturgia ou de algum costume judaico. Esse livro é uma ferramenta exegética, é um livro que tenciona ajudar os leitores a interpretar corretamente a Bíblia à luz do seu contexto histórico-cultural. Mas, de fato, existe essa preocupação. De modo algum, a cultura do Messias, ela deve ser praticada hoje, porque cultura é uma coisa circunstancial. Os costumes, eles são temporais. Em 1900, vou falar da minha igreja aqui agora, em 1940, era muito comum você chegar numa Assembleia de Deus, todos os homens estariam de terno, gravata e chapéu. E você tinha na entrada da igreja um cabide onde os chapéus eram colocados. Isso é uma questão cultural. A partir do momento em que a cultura ela foi se desenvolvendo, essa cultura, esse costume foi deixando de ser praticado. De modo que hoje você vai numa igreja, você não vai encontrar lá um cabide para colocar chapéu. Então perceba que a cultura ela é uma coisa circunstancial, ela é uma coisa temporal. Então a gente precisa entender que o objetivo é mostrar a cultura do Messias para a gente compreender o texto e não praticarmos esses costumes, esses hábitos, que não têm validade nenhuma para nós hoje. Verdade. Então, não há nenhuma base para nós hoje orarmos. Deus me ouve mais porque eu estou orando em hebraico. Ou Deus me ouve menos porque eu estou orando em grego. Inclusive, é interessante, eu até coloco isso, Jesus quebrou muitas coisas, né? Enquanto ele esteve aqui na Terra, muitos preconceitos foram quebrados. E um deles é o fato das orações. A língua religiosa no período de Jesus era o hebraico. Então, a língua da leitura bíblica era o hebraico. A língua das orações era o hebraico. Só que a língua falada no comum era o aramaico. E os estudiosos acreditam que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, foi feita em aramaico. Porque o objetivo de Jesus era justamente ensinar os discípulos a entenderem que o Pai ouve em qualquer idioma. Que não há um idioma mais espiritual ou religioso que Deus ouve os seres humanos. Então, a oração do Pai Nosso foi feita em aramaico justamente porque Jesus desejava ensinar os seus discípulos. O Pai ouve e ouve em qualquer idioma. Olha que legal. Muito bom. A gente já vai continuar essa entrevista logo depois do intervalo, mas eu queria exortar você a estudar as Escrituras Sagradas, conhecer melhor a Deus, a sua palavra, para poder servi-lo de maneira muito mais eficiente e eficaz. Quanto mais você souber, mais o Espírito Santo poderá usar você no ministério, tá? E a Agrade tem um curso bíblico totalmente remodelado, refeito, em plataforma de ensino à distância. Em qualquer lugar da Terra, você pode estudar, basta ter internet. Dá uma consultada, né? E, inclusive, existem outros cursos que a Agrade mantém também, não em plataforma EAD, presencial, aí vai depender da filial, onde você possa estudar. No horário comercial, você pode ligar para 3115-0819, em São Paulo. Portanto, não esqueça do 0 operadora 11, né? 3115-0819. Mas, se você quiser, entra no site da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade.com.br. E lá você terá todas as informações que você precisa a respeito dos cursos que a Agrade mantém. E depois você entra em contato, até por e-mail mesmo, para efetivar a sua matrícula, tá bom? Usando o recurso do site da Agrade, logo depois você dá uma passadinha, faz um passeio aí pelas redes sociais da Hits TV e aí você vai poder nos conhecer melhor e também participar da construção de uma TV cada vez melhor, com sua crítica, com sua sugestão, com a sua opinião, com a indicação que você possa fazer de alguém que você gostaria de ver aqui sendo entrevistado, algum assunto que você gostaria de ver abordado, tá bom?
A gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Voltamos já já com a continuação dessa entrevista no Vejam Só. Olha lá, já estamos de volta e agora para te dar um presente, né? Que é uma caneca igual essa aqui, bonita, né? Tem a branca também. E a gente sorteia para que você possa sempre lembrar do Vejam Só. O que você precisa fazer para ser sorteado? Bom, você manda uma foto sua com seu nome, o lugar onde você mora, aqui para o Facebook ou para o Instagram do programa Vejam Só. E pronto, no dia do sorteio, né, se você tiver fé, você vai ser sorteado ou sorteada. Quem não quer esperar o dia do sorteio ou não tem tamanha fé, né, falar, será que sou eu que vou ganhar? Dá uma passadinha no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Avenida São João, 816, bem em frente à igreja sede de São Paulo aqui, a Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo. Tanto a igreja quanto o Shopping do Povo ficam a menos de 100 metros da saída da estação República do metrô. Muito, muito, muito fácil de chegar, bem no centro de São Paulo. E lá você vai encontrar tanto as canecas quanto uma série infindável de outros itens muito úteis para a sua fé e também para a sua vida cotidiana. Ter roupa, ter sapato, lá você vai se deliciar, obviamente com bíblias, com CDs, DVDs e por aí vai, tá bom? Vamos ver, a primeira foto de hoje é da Isabel e o pai dela, o senhor Argelino, né? Estão aí assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado pela presença, né? O reverendo Dario é o que está lá no programa. Faça igual a Isabel e o senhor Argelino, bata a foto durante a exibição do programa, tá bem? O Edson mora em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Olha que maravilha. E assiste ao Vejam Só. Tá aí, ó. O pastor Danilo é o que está lá atrás e o Edson em primeiro plano. Deus te abençoe, Edson. Muito obrigado pela sua audiência, mesmo aí nos Estados Unidos. E aqui na capital paulista, mais uma telespectadora, a Dora, está firme aí. Tanto a Dora quanto a Isabel e o senhor Argelino recebem o convite, já que moram na capital paulista, de virem assistir a gravação ao vivo. Basta combinar os detalhes pelo Facebook com a produção, tá bom? Pastor Weder, né? Pastor Weder. Uma coisa muito, assim, esquisita na cultura judaica, pelo menos para mim, é a cronologia. E você tem um capítulo que trata desse assunto. Como que é a cronologia judaica? Bom, é interessante a gente compreender que a forma como os homens, ao longo da história, mensuram o tempo, elas variam, divergem. A noção que nós temos hoje de tempo e espaço é completamente diferente das noções que as primeiras civilizações, os primeiros povos e também a sociedade da Palestina do primeiro século media o tempo e a cronologia. Nós temos dentro desse conceito histórico, cultural, a ideia de que, ao lermos o texto, as noções de tempo eram as mesmas de hoje. Então, a questão do dia, e é uma coisa interessante porque com muita frequência nos evangelhos você tem as informações que se referem, por exemplo, à caminhada de um dia de sábado, e a viração do dia, e estava ao entardecer, como é que essas coisas funcionavam? Terceira vigília. Terceira vigília da noite, como é que era essa questão? E tudo isso é interessante. Uma das coisas que eu gostei
e coloquei no livro, nessa pesquisa que eu fiz sobre esse contexto histórico-cultural e estudando um pouco a cronologia judaica, foi o fato de que os judeus naquele período, a civilização naquele período, não tinha essa ideia rigorosa do tempo que nós temos hoje. De modo que nós hoje vivemos de acordo com os ditames do tempo, né? Temos horário para tudo. Você tem horário para acordar, horário para dormir, para os seus afazeres, né? As suas atividades. E a vida social, naquele contexto, era uma vida bastante livre dessas amarras do tempo. De modo que pontualidade não era um conceito daquele momento histórico. Até porque você não tinha o tempo medido como nós medimos hoje. Você tem segundos, você tem minutos, você tem horas. Você tinha, sim, o tempo sendo medido, mas não com essa rigorosidade toda. É interessante porque você tinha os meses, você tinha os meses do ano que já regulavam os anos, isso já vinha desde o Antigo Testamento. Você tinha o dia dividido em algumas etapas e você tinha também a noite dividida em algumas etapas. Mas nada como essa pontualidade que nós temos no mundo moderno. De modo que Jesus, em diversos momentos, vai ressaltar a ideia do indivíduo estar sempre preparado, sempre pronto, por causa desse desconhecimento da pontualidade. Ele vai dizer, inclusive, comparando a sua volta, o seu retorno, a vinda de surpresa como a chegada de um ladrão, de modo que a pessoa precisa estar preparada. Então, perceba que a forma como os antigos, eles mediam o tempo era completamente diferente e oposta a nós hoje. Algumas coisas que eu acho interessante a gente observar é o fato de que, dentro desse conceito de tempo, Jesus ele tinha uma noção muito clara, reverendo, sobre a questão da sua vida. Já lá em Lucas, no capítulo 2, ele tinha uma noção muito definida, e os judeus entendiam esse aspecto cronológico, de que haveria um tempo em que se manifestaria um ser, o Messias, que restauraria a nação de Israel. E o próprio Cristo, ele tinha muito definida essa noção de tempo. Com 12 anos de idade, ao ser interrogado por seus pais, ele vai dizer: eu estou aqui tratando a respeito das coisas do meu pai. Ou seja, ele tinha o entendimento de que aquele tempo, aquele momento, aquele recorte no tempo, aquele recorte histórico, era o Kairos de Deus. A palavra Kairos significa o tempo divino de intervenção. E é muito interessante porque o próprio Cristo, em João, ele vai dizer: o tempo chegou. Quando ele vai se deparar com a cruz, ele vai dizer: chegou a hora. Então, Jesus tinha essa noção de tempo, de que ele estava vivendo o Kairos, o tempo da intervenção do Pai. E isso é muito interessante. É tão diferente de hoje, da forma como nós lidamos, né, com as coisas da vida. A gente, muitas vezes, perde a perspectiva de que existem coisas que foram estabelecidas por Deus e que nós precisamos andar de acordo com essa realidade. Quando a gente fala do tempo moderno, a gente só pensa no Cronos. E nós precisamos, como servos de Deus, trazer à memória essa realidade, né? De que existe o Kairos, o tempo da intervenção, o tempo determinado por Deus. Tudo isso nos leva a compreendermos a realidade espiritual daquilo que Jesus viveu e que a semelhança, ele deseja também que os seus discípulos também vivam. Perfeito. Não faz parte da cultura judaica, porque está lá no Gênesis, né? Mas é meio esquisito que a gente lê lá no primeiro capítulo da Bíblia, né? E houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí você fala assim, não é manhã e tarde? Né? É a diferente. Forma como eles avaliavam o dia, né? É diferente, né? Diferente. A contagem do dia, né? Como é que começava a contagem. Isso é interessante.
E a questão dos escravos? Quando a gente lê escravo na Bíblia, a gente logo pensa no modelo de escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, né? Escravidão racial e tal. A escravidão na cultura judaica era semelhante? Não, não era, e é importante que o senhor frise isso, porque, de fato, quando a gente vê lá a palavra grega doulos, a gente acaba carregando todos esses pressupostos da escravidão que ocorreu no Brasil e em outros lugares do mundo, que foram escravidões terríveis, mas a gente traz essa carga toda para o texto sagrado e projeta tudo aquilo no texto. E aí a gente pode cometer aquilo que os estudiosos chamam de anacronismo, que é quando eu pego as lentes modernas e eu projeto tudo aquilo do mundo atual no mundo do texto. E aí eu acabo interpretando e entendendo errado. É importante a gente frisar isso, porque nós vivemos um tempo, reverendo, de uma leitura bíblica bastante ideologizada. Então, muitas pessoas estão usando as lentes dessas ideologias modernas e projetando isso no texto. Mas quando você faz o estudo histórico-cultural desse momento da escravidão, você compreende que era completamente diferente. Como se dava a escravidão no contexto judaico? Primeiro que se dava mediante dívidas. Se a pessoa tinha algum tipo de dívida que ela não conseguia pagar, ela pagaria essa dívida por meio da prestação de serviços. A palavra escravo que nós conhecemos hoje, carregada com esse forte conceito histórico que foi desenvolvido ao longo da escravatura no Brasil, na verdade, na Bíblia deveria ser melhor traduzido por servo. Porque a violência em relação à escravidão, ela existia, obviamente, porque você não tinha só judeus que eram escravos, você tinha a escravidão feita pelos romanos. E os romanos eram duros em relação aos seus escravos. Mas a escravidão judaica, ela era, inclusive, regulamentada pela lei. De modo que a violência, de modo que a falta de misericórdia eram duramente rejeitadas pela própria lei civil de Israel. De modo que o indivíduo se tornava um escravo, como mencionei, mediante dívidas, ele pagaria a sua dívida se não tivesse o dinheiro por essa prestação de serviço. Mas ele não serviria para sempre. Você tinha um prazo estabelecido pela lei, aonde ele, ao chegar naquele limite de anos, ele era libertado para voltar à sua vida normal. Inclusive, a Bíblia Sagrada vai mostrar no Antigo Testamento, alguns textos veterotestamentários, de que se o servo ele casasse ou se ele tivesse filhos, havia uma série de leis que regulamentavam essa nova etapa agora. Ele era um servo, mas agora tinha família. Então, quando chegasse o momento da libertação, como é que se daria isso? Tudo isso para proteger, zelar e trazer dignidade ao servo. É tão interessante que quando a gente estuda, por exemplo, alguns conceitos de hospitalidade, quando se fala, por exemplo, reverendo, sobre o lava-pés que comumente, a teologia popular diz que era uma tarefa feita por um escravo. Mas veja que interessante, não era por qualquer escravo. Um escravo judeu, um servo judeu, jamais deveria lavar os pés do seu senhor judeu. Até nisso, você tem inclusive tratados. O Tratado de Sanhedrin vai mostrar que um servo judeu não tinha o dever de lavar os pés do seu senhor judeu. De modo que essa tarefa do lava-pés era feita por um escravo, mas um escravo não judeu. Mostrando que eles tinham um certo temor de como deveriam tratar esse trabalhador que estava à sua disposição. Isso é muito interessante porque mostra a visão digna, porque quando se fala de escravidão, alguém pode pensar, poxa, sofria chibatada, vivia no tronco.
não era essa a realidade. Você tinha também a lei do peá. A palavra hebraica peá significa canto. Quando existiam as colheitas, uma pequena partezinha deveria ficar ali para os pobres, os servos, que através daqueles rabiscos, aqueles restolhos da terra, sobreviveriam. Perceba que até nisso havia o cuidado divino para que aquela sociedade fosse bem organizada. Até a Joana participou respondendo a enquete, e ela disse que ela, sim, ela se surpreendeu com aspectos culturais diferentes dos nossos, né? Então ela diz, a prática de lavar os pés como sinal de hospitalidade me surpreendeu, pois hoje não temos esse costume, né? Exato. E Jesus se queixa lá com Simão, né? Sim. Tô aqui, você não lavou meu pé, né? Até esses dias, reverendo, alguém me fez essa pergunta. O lava-pés é uma prática para hoje? Uhum. E a minha resposta foi, obviamente, que não. Porque se tratava de um costume daquele contexto. Mas é interessante que Jesus, por meio desse ato, desse costume de hospitalidade, ele vai trazer um ensinamento fantástico para nós, que está lá em João capítulo 13, que é um capítulo que vai retratar a humildade do Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos em como eles se devem comportar. E esse texto ele é recheado de informações histórico-culturais que só fazem sentido se a gente compreender e se ambientar nesse contexto. O que é interessante? O lava-pés, ele não era apenas um ato de hospitalidade, era também um ato de higiene pessoal. Muitas pessoas erroneamente pensam, reverendo, que as culturas antigas, as sociedades antigas, como, por exemplo, a sociedade judaica do primeiro século, eram sociedades arcaicas no que tange à higiene pessoal. E é um terrível equívoco, um terrível engano. Porque a higiene pessoal era uma questão regularizada pela lei, devido à questão da purificação. Então, se tem uma coisa que nós podemos afirmar com base teológica e cultural e histórica, é que os judeus prezavam pela higiene pessoal. Eles eram bastante limpos. E isso se refletia, inclusive, nesses hábitos, nesses costumes de hospitalidade. O lava-pés, em primeiro lugar, ele sempre deveria ser realizado na chegada da casa antes das refeições, porque era um ato de purificação e era um ato de higiene pessoal. Em segundo lugar, deveria ser feito por um escravo que não fosse judeu. Caso aquela família não tivesse nenhum servo à disposição, o próprio lava-pés deveria ser feito pela própria pessoa, ou então pelos filhos, se a pessoa tivesse, ou então por sua própria esposa. Se a pessoa fosse um rabino, como era o caso de Jesus, em João capítulo 13, você tinha o tratado de Melquitá, que dizia que a tarefa de lavar os pés de um rabino era dos seus discípulos. E uma coisa interessante também é que quando se tratava do lava-pés, aquela ferramenta do lava-pés era chamada pelos judeus de ferramentas da Shalom. Por que ferramentas da Shalom? Porque ao lavar os pés de alguém, você transmitia honra, respeito, estima, cuidado e amor. Então os judeus diziam, a bacia e a toalha são ferramentas da Shalom. Se eu recebesse alguém na minha casa e eu quisesse honrar aquela pessoa, respeitando, demonstrar estima, amor, eu então lavava ou colocava o servo à disposição para lavar, porque era a ferramenta da Shalom, ferramenta da paz. Agora, o texto vai dizer lá que Jesus estava durante a refeição, durante a ceia, e ele se levanta. O verso 4 vai dizer, levantando-se da ceia, cingiu-se, pegou a bacia, a toalha e lavou os pés dos discípulos. Ora, então tem um problema aí, porque o lava-pés deveria ter ocorrido antes da refeição. Por que não ocorreu? Nós aprendemos, à luz do contexto histórico-cultural, que a tarefa era dos discípulos e não do rabino. Por isso que Jesus vai dizer, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz isso, porque Jesus está pontuando isso, a tarefa era de vocês, mas vocês não fizeram. Ninguém quis fazer.
Jesus não está apenas ensinando ali humildade, ele está falando também de iniciativa. Como era uma tarefa muito humilde, todo mundo sentou em volta da mesa com os pés sujos e nenhum dos discípulos se propôs a lavar os pés uns dos outros. E Jesus talvez ficou esperando até que chegou um ponto que durante a ceia ele falou assim, bom, já que ninguém vai fazer, tomo iniciativa eu. Muito legal. Olha, tem aqui o Francisco dos Santos, ele está assistindo ao programa lá de Machadinho do Oeste, em Rondônia. Ósculo Santo para você, Francisco. O Edgar da Cruz é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também o Ósculo Santo. E o Daniel Costa, ele não diz de onde é, mas ele diz assim, perfeita ilustração que se pode aplicar à igreja, ele está falando do casamento. Mas não que seja literalmente para a igreja. No tempo do Messias, sim, mas desde Gênesis havia união sem civil. Daniel, esse é um equívoco seu, irmão. Não havia a estrutura civil dos tempos do Messias, no Pentateuco. Mas não havia casamento secreto. O casamento, por exemplo, de Isaac. O Isaac chega e vai a noiva de Isaac chega e vai para a tenda lá e assim Isaac se consolou da morte da mãe. É assim que está escrito lá. Gente, vamos lembrar, o contexto do Pentateuco, os patriarcas viviam em clãs. Não era família isolada, eram clãs. E o casamento de Isaac se deu com a anuência e providência do chefe do clã. Não foi nem ele que foi atrás da noiva, né? Foi o próprio patriarca Abraão que arranjou o casamento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as uniões eram públicas e publicamente autorizadas. Pelos anciãos do clã. Então, não é assim, iniciativa do noivo. Exatamente. E me permita só acrescentar, que me vem à memória aqui agora, aquilo que o John Walton, que é um grande estudioso do Oriente Próximo Antigo, então ele estudou todo esse panorama do Antigo Testamento, o Oriente Próximo Antigo, e ele vai dizer justamente isso, que todas as coisas no clã eram validadas pelo patriarca, que era o chefe, e pelos anciãos. E então essa estrutura, ela explica muita coisa para nós. E esse pensamento, muitas vezes equivocado, pode inclusive levar a uma praxis, a uma prática errada. Pensa como se simplesmente eu vou fazer desse jeito, oculto, escondido, e já está tudo resolvido, né? É só nós e Deus. Exatamente. Não é assim, não. Vamos lá, a gente tem que terminar o programa, né? O irmão Welder, quem quiser entrar em contato com você e comprar o livro, como é que faz? Bom, pode entrar em minhas redes sociais, Welder F. Moreira, o Instagram, e mandando um direct, ou então pelo telefone 16 99197 2486. Vai entrar em contato conosco, vai ser uma alegria. Todos os contatos do irmão estão arquivados nas nossas redes sociais. É só você entrar no Instagram, por exemplo, e você vai ter o contato do pastor Welder. Aí você já ganha o livro autografado e tal, para poder dizer que você é amigo do autor. Sobre a enquete, o Fábio se surpreendeu com o papel das mulheres nas comunidades cristãs primitivas, pois contrasta com muitas expectativas culturais atuais. Né? Fábio, legal, foi a pessoa aí no destaque da mulher nos textos sagrados, né? É interessante pontuar isso. No livro eu coloco um capítulo falando sobre essa questão, sobre esse aspecto aí. As mulheres não tinham muitos direitos, né? Então. E em muitas comunidades continuam não tendo. Continuam não tendo. Vamos lá, vamos ver o resultado da enquete. Eu e as minhas pimentas. Ao ler o Novo Testamento, algum aspecto cultural já lhe chamou a atenção por ser muito diferente da nossa cultura? Resultado? 87% disseram que sim, 6% disseram que não, deve ser todos judeus, e 7% disseram que desconhece. Então tá, a gente se vê no próximo, vejam só, entrevista sexta-feira que vem, logo depois do Jornal das 22. Até lá, Deus abençoe.